Amigos, amigas e amiguinhos. Para começar, ó, não esqueça meu joinha, de se inscrever, senão eu não vou decolar esse canal nunca. Hoje eu ia falar sobre um outro assunto, mas como a gente está vivendo uma época bem ruim na saúde, né? Então eu resolvi falar para vocês um pouco sobre isso. As moléstias que nos acomete desde de 200, 300 anos atrás, são muitas, muitas. E as que nós pegamos, por exemplo, assim, na minha idade, as pessoas um pouco mais velhas, e até umas um pouco mais novas, foram, né, a gripe aviária, a suína, o ebola. O ebola até é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Porque afetava muito o pulmão, afetava muito a pessoa sangrava com facilidade, afetava muito a respiração, né? E como eram muitos vírus ali, até confundiu os cientistas, os médicos. Não tem como não se confundir. E principalmente essas outras doenças como a ebola, era tudo na África, né? Mas chegou até no Brasil HN1, o HN2. Eu sei que a filha de uma amiga minha foi afetada e deixou sequela, deixou bastante sequela. Ela não andava mais, ela mentalmente ela continuava sendo aquela menina inteligente que a gente conheceu, mas das pernas para baixo ela teve que começar a andar de cadeira de rodas. Aí eu nunca mais vi porque eles se mudaram para tratar ela, né? Eu não sei se ela voltou a andar ou não. Eu sei que também tem o Zika vírus. O Zika vírus afetou muito as mães grávidas, né? Por causa da hidrocefalia. Então, essas crianças, eles aprendem, eles falam, aprendem a ler, escrever, e muitas não. Muitas nasceram muito secaladas e não desenvolveram. Tem muitos casos, até no YouTube, que mostra, né, que teve umas crianças que evoluíram bastante. E outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre os pergaminhos do Mar Morto. Você que é católico, como eu, evangélico, espírita, eu sei que essas três religiões acreditam muito em Deus e em Jesus, o seu filho, né? Que foi mandado aqui para a terra para nos salvar. Tempo perdido, né? Morreu numa cruz, mas pelo menos tentou. Vocês já leram alguma coisa sobre os pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados? Bom, eles estavam bem destruídos quando foram encontrados. Então, sempre tem pessoas muito dedicadas, essas pessoas que refazem principalmente estátuas quebradas, né? Estátuas de santos e tal, quebradas. Elas também reconstituíram os pedaços dos pergaminhos e escreveram. Por quê? Mesmo no Velho Testamento, o que a gente sabia sobre a infância de Jesus Cristo? A gente sabia que ele era muito inteligente e que os pais, na semana da Páscoa, estavam voltando para casa, perceberam a sua ausência e tiveram que voltar, né, para Jerusalém para saber aonde ele estava e encontraram ele em meio aos doutores discutindo de igual para igual. Mas vocês sabiam que ele foi uma criança normal como todas as outras? Bom, Deus utilizou o ventre materno de uma mulher, né? Um ser humano que foi ele que criou, mas
ela era um ser humano normal. Lógico, porque naquela época elas tinham que ser bem castas, assim. E Maria, ele escolheu porque ela era muito religiosa, muito querida. Ela era quase como uma menina santa. Então ele escolheu ela e ela foi avisada. Aí, ainda bem que José, que era o prometido para casar com ela, ele já era viúvo, ainda bem que ele acompanhou e aceitou, né, a criar Jesus como seu filho também, né. Jesus era tão normal quanto as nossas crianças. Ele era muito, extremamente inteligente. Só que enquanto ele não sabia disso, e ele não tinha ido à escola ainda, ele usou seus poderes uma vez, não foi muito pro bem não. Tinham 3 meninos que eram maiores do que ele, mais altos, porque Jesus foi um menino magrinho, miudinho. E chamavam ele, sabe, de magricelinha, essas coisas assim que hoje em dia as crianças diriam, né, na língua deles, né, que a língua que Jesus falava era o Sanskrit, né, que já é uma língua morta. Ah, muita gente aprende a falar. Meu filho, por exemplo, aprendeu a falar só de curiosidade, sabe? E ele pegou um dia, passou pelos meninos, ele tinha ido buscar água para a mãe, porque a água era no poço e aquele poço era coletivo. Quando ele estava voltando, aqueles 3 meninos começaram a chamar nome para ele. Ele pegou e disse que os 3 parem de falar. Os meninos ficaram mudos. Aí o que aconteceu? Coisas de vizinhos, né? Aí lá vai. Os pais dos 3 meninos, que não eram irmãos, foram na casa de Maria e José e pediram para Jesus desfazer o que ele fez, porque os meninos eram normais e agora eles estavam mudos. Aí um sábio do lugarejo onde eles moravam, era um homem que tinha estudado e preferiu morar lá para ensinar alguma coisa. Então ele era tipo assim de um professor, né? Aí ele disse: Jesus, desfaça o que você fez e eu te ensinarei as coisas que uma pessoa como você deve ou não deve fazer, tá? Daí Jesus disse: pode falar. Os meninos começaram a falar. Todo mundo ficou contente, não teve briga, não teve encrenca de vizinhos. E ele fez muitas outras coisas como uma criança normal, tá? E ele foi estudar com esse sábio. E o sábio descobriu que ele já sabia ler e escrever. Então era só ensinar mesmo como ser uma pessoa normal e não fazer nada de mal para as pessoas, né? Para as pessoas comuns. Porque Jesus não era nada comum, né? E este homem deu o que falar. Ele entrou num templo que foi edificado para seu pai Deus, só que chegando lá ele viu que tinha vendas de coisas, de alimentação, de plantas, até de coisas artesanais. E ele era muito bravinho, ele pegou e começou a chutar tudo, jogar e dizer: se construíram o templo para o meu pai, então aqui não vai ter venda de nada. E nós aprendemos com isso? Não, né? Todo mundo continua vendendo, né? É. Os católicos têm várias igrejas que vendem coisa. E os outros também têm, porque eu tô sabendo, eu visito tudo. Se essas pessoas não quiserem me dar joinha, olha, estou falando a verdade e o que eu tenho lido sobre os escritos do Mar Morto. E me interessa muito sobre a vida de Jesus. Então, espero que vocês tenham gostado do assunto, né? Porque nós estamos vivendo uma dessas pandemias
que essa atingiu o mundo todo, quero pedir para Deus e para Jesus que olhem por essas famílias que estão sofrendo as suas perdas, né? Agora começou na minha família também, que até agora a gente não tinha perdido ninguém. A minha prima mais querida também se foi por causa dessa doença. E estou sabendo que um primo também já está cometido dela. E como ela está mais violenta agora, né? Já não tem mais tanto recurso, as pessoas estão morrendo realmente. E não esqueçam de uma coisa que eu vou falar para vocês, depois vocês vão comentar. A última vai ser arenavírus. Não esqueçam. E tchau, meninas, meninos e menininhos.